Fala galerinha do sétimo ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa quarta aula. Vamos lá. Pessoal, vamos abrir a apostila aí, você abrindo a apostila, aí na página 13, tá? Tá escrito assim, ó, você sabia, acompanha a leitura comigo. A produção de joias e ornamentos é comum em vários povos da região dos Andes. As formas, detalhes e materiais mostram um avançado desenvolvimento de técnicas de extração e fundição de metais. A metalurgia, o processo de manipulação desses metais, foi surgindo conforme a formação e o amadurecimento das sociedades. Há vestígios de sítios no Peru e no sul do Equador, entre os anos 1500 e 1000 antes de Cristo. E aí nós temos um disco cortado, né? Com imagens de caranguejo e peixe, que é da cultura Moche, ou Moche, nos séculos 2 e 3, isso no Peru. É uma técnica com cobre dourado, tem aí 18,7 centímetros de diâmetro. E também aí do lado um pingente camuflado, tá? Da cultura Tolima, no século X a século XVI, na Colômbia, que é uma técnica com ouro, tem 9,8 centímetros por 7,3 e 2,8 centímetros. Bom, vamos agora por partes, né? Primeiro vamos saber onde fica os Andes, né? Os Andes, eu acho que já comentei um pouquinho sobre isso, mas é uma vasta cadeia montanhosa aí formada por um sistema contínuo de montanhas ao longo da costa ocidental da América do Sul, sendo a formação geológica desta datada no período terciário. Então a cordilheira possui aproximadamente 8.000 quilômetros de extensão e é a maior cadeia de montanhas do mundo em comprimento. E em seus trechos mais largos chega a 160 quilômetros do extremo leste ao oeste. E sua altitude média gira em torno de 4.000 metros. E seu ponto culminante é o Monte Aconcagua. Monte Aconcagua com 6.962 metros de altitude. Essa cordilheira, ela se estende desde a Venezuela, tá, até a Patagônia, que é uma região geográfica ali que abrange a parte mais meridional ali da América do Sul, tá? Localiza-se ali na Argentina e no Chile, e integra ali a seção mais ao sul da cordilheira, tá? Atravessando todo o continente sul-americano, tá? Caracterizando aí a paisagem de Chile, Argentina, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, também conhecidos como a América Andina, tá? Toda essa região aí. Bom, só a título de curiosidade, essa cordilheira surgiu em resultado de um choque ocorrido entre as duas placas tectônicas, né? Há milhares de anos isso, né? A placa de Nazca, que é uma placa situada a oeste, né, da América do Sul, que moveu-se em direção à placa sul-americana, que é uma placa tectônica que abriga ali o continente da América do Sul, né? Então, essa colisão deu origem às elevadas montanhas que hoje formam a Cordilheira dos Andes. Bom, mas a fundição, né, que é a metalurgia, que a gente falou que é esse processo de construção desses objetos, é um processo de colocar o metal líquido, né, derretido, em um molde.
que contém uma cavidade aí, com a forma desejada que a pessoa quer, e depois permitir que resfrie, né, depois de resfriado, e se solidifique. E a parte solidificada é conhecida como peça fundida, que é tirada do molde, né, e tem um molde quebrado para completar o processo, né. Enfim, a fundição é mais mais frequentemente usada para fazer peças complexas, mais difíceis, mais cheias de detalhes, que seria provavelmente muito mais complicado e até mais caro de se fazer por outros métodos, né? Esse processo aí de fundição é conhecido há milhares de anos, tá? E muito utilizado em esculturas, especialmente em bronze, tá? Em bronze, que é um tipo de metal aí, que tem como base o cobre e o estanho, né? Enfim. E também em joias, em metais preciosos, armas e ferramentas em geral, tá? Bom, o Peru, que nós citamos aí, é um país sul-americano, né, limitado ao norte pelo Equador e pela Colômbia, ao leste pelo Brasil e pela Bolívia e ao sul pelo Chile. O seu litoral, né, que é a parte do mar ali, a oeste é banhado pelo Oceano Pacífico. Tá? E a sua geografia é bem variada. Tem planícies áridas ali na costa do Pacífico, e tem os picos nevados dos Andes, a questão da floresta amazônica também, que passa por ali, enfim, causando aí diversos recursos naturais importantíssimos para esse país. E no caso, o Equador, que foi citado, que é outro país, tá? Que é localizada também aqui na América do Sul, limitada a norte pela Colômbia, a leste e a sul pelo Peru, e a oeste pelo Oceano Pacífico também. É um dos dois países da região que não tem fronteiras comuns com o Brasil, lógico, além do Chile, claro. Então o Equador ele possui também as famosas Ilhas Galápagos, né? Muito conhecidas Ilhas Galápagos, né? A cerca de 1.000 quilômetros aí da costa da América do Sul e fazendo parte do território do Equador, tá? E o seu território, o território do Equador, chega a ter aí 256 mil quilômetros quadrados e é cortado ao meio pela linha imaginária, que é a linha do Equador, né? Que é aquela linha imaginária que passa ao redor do meio do planeta Terra, né? Bom, vamos falar agora sobre a cultura Moche, né? Cultura Moche ou Mochica, pode ser chamada também, que floresceu aí no norte do Peru, esse país que a gente já comentou, entre 100 anos antes de Cristo a 800 anos depois de Cristo, tá? E ao que se sabe, não chegou a constituir um estado, vamos dizer assim, né? Ou um império, nem a desenvolver qualquer unidade política entre os centros populacionais que abrangia, apesar da grande região, tá? E do longo período da sua incidência. Mas a unidade cultural da cultura Moche é bem comprovada a partir da iconografia. Tá? A iconografia é uma forma de linguagem visual que se usa imagens para representar alguma coisa, algum tema, por exemplo. Né? Iconografia, que era comum, né? Expressada aí, principalmente nas cerâmicas pintadas e na ourivesaria. A ourivesaria ou ourivesaria
é a arte de trabalhar com os metais preciosos, na fabricação de joias e ornamentos em geral, né? Que eles faziam muito, que demonstra aí um compartilhamento de usos e costumes da região, né? Principalmente da arquitetura, da religião deles e em outros aspectos, enfim, fazem supor aí uma unidade linguística entre eles, né? É uma cultura pré-colombiana, típica da região, dos vales aí do norte do Peru, ocorrida entre os anos 300 a.C. a 1000 depois de Cristo, na qual tem aí uma complexidade muito elaborada de cerâmicas e na produção de peças em metais, tá? Principalmente metais. Mas a evolução arquitetônica também dos sítios urbanos, sítios arqueológicos que a gente fala, né? Urbanos, com introdução até de técnicas novas de construção, né? Que dividiu aí essa civilização em vários períodos, né? A base econômica era a base agrícola da civilização, tá? E tinha, como eu já falei, uma sofisticada engenharia, mas, entretanto, essa cultura não conheceu a escrita e os hábitos, né? Enfim, usos e costumes, quase tudo quanto dela hoje se pode saber, ficou registrado iconograficamente nos artefatos cerâmicos. Olha a importância da arte nos artefatos cerâmicos, né? Então, que deu para a gente saber aí as cenas detalhadas da vida comum deles, né? E seus mais variados aspectos, como caça, pesca, combate, as lutas entre eles, os castigos que eram impregnados, os prazeres sexuais, cerimônias religiosas e, enfim, os afazeres do dia a dia deles, né? Tem uma estrutura piramidal muito interessante, que é a chamada de Huaca del Sol, que é uma enorme estrutura situada aí no rio Moche, né? Que foi a maior estrutura arquitetônica pré-colombiana construída no Peru e possivelmente o centro de irradiação da cultura mochica, né? Enfim, esse sítio arqueológico, infelizmente, ele foi desfigurado e praticamente destruído pelos conquistadores espanhóis, assim que souberam da existência desses artefatos de ouro, né? Enterrados aí nas tumbas das pirâmides. Mas, enfim, existem outros sítios arqueológicos mais preservados. Agora, uma curiosidade importante é que nessa civilização, o surf, que é o esporte, né, de surfar pelas ondas, está registrado ali como existem os primeiros relatos desse esporte, que vem nesse período aí, onde a iniciação dos homens na fase adulta, né, tinha um ritual que era feito provavelmente na praia ali, Chicama, que consistia em enfrentar as ondas, as fortes ondas ali, utilizando uma espécie de prancha ali, uma embarcação que existe até hoje na região, né, que é os cabalitos de Totora, chamados cabalitos de Totora, né, enfim, exames realizados recentemente numa dessas embarcações descobertas, presume aí que o achado possa ter aproximadamente 2.500 anos de existência, o que revela ser o mais antigo ancestral do esporte. Agora, o que chama atenção realmente é a metalurgia dos mochicas, né? Que foram exímios metalúrgicos, tá? Tendo descoberto muito cedo as propriedades do ouro, da prata, do cobre, e desenvolveram com o tempo técnicas de extração desses minerais, a sua fundição e tratamentos químicos muito primorosos, né? Então eles trabalhavam com ligas sofisticadas, misturando
assim, habilmente cromo e o mercúrio, obtendo bronze, olha só, o cobre dourado ou a prata dourada, não de forma aleatória, mas com padrões criteriosos, né, manuseando ainda uma variedade de reagentes, como o sal comum, o nitrato de potássio, né? Enfim, o alúmen de potássio, sulfatos, enfim, várias composições químicas. Desenvolveram métodos de fundição, refinação e também de solda a quente e a frio, dobraduras, extrusão, laminação de metais, enfim, são técnicas, são processos, mecanismos de produção, né? Enfim, bem elaborados. Então, com isso, eles puderam produzir uma grande variedade de objetos de uso de cotidiano, como taças, pratos, pinças, conchas, adornos como colares, medalhas, pulseiras, braceletes, brincos, né, de orelhas, brincos de lábios também, e aqueles que colocam no nariz, armas como lâminas ou pontas de estoque, né? Enfim, protetores de diversos tipos, tá? E objetos religiosos, como até máscaras rituais e até instrumentos musicais, como tambores, flautas, tá? Tudo com a metalurgia, tá? Depois nós falamos da Colômbia, né? Que tem aí como a cultura Tolima, né, da Colômbia. Mas antes de falar sobre a cultura Tolima, vamos falar do país da Colômbia, que faz que faz fronteira aí a leste com a Venezuela e Brasil, né, e ao sul com o Equador e Peru, para o norte com o Mar do Caribe, né, ao noroeste com o Panamá e ao oeste com o Oceano Pacífico. Então a Colômbia também tem fronteiras marítimas aí com a Venezuela, Jamaica, o Haiti, República Dominicana, Honduras, Nicarágua e Costa Rica, tá? Então é uma população de mais de 47 milhões de pessoas, né? A Colômbia tem aí a 28ª maior população do mundo e a segunda maior da América do Sul, depois do Brasil, lógico, né? Então a Colômbia é o terceiro país mais populoso, com a língua, que eles têm a língua espanhola, né, como idioma oficial, depois do México e Espanha, e tem a quarta maior comunidade de língua espanhola do mundo, desde o México, Estados Unidos e Espanha, tá? Então, falando agora da cultura de Tolima, que é uma cultura arqueológica da era pré-colombiana, que se espalhou entre 200 e 1000 anos depois de Cristo, tá? Ali entre o curso médio ali do rio Madalena, o rio Madalena no atual departamento de Tolima, tá? Na Colômbia, nas encostas da Cordilheira Central. Então essa região aí reunia então uma grande diversidade de grupos étnicos, cerca de 50 grupos étnicos, tá? Dos quais conhecemos especialmente os pirraus, né? Pijaus e panches, tá? Os pijaus e panches, que se distinguem aí por sua feroz resistência, são conhecidos pela sua resistência aos conquistadores espanhóis, tá? Agora, a arte desse povo, cultura, né, tem muito ali, se desenvolveu em ourives, tá? Em ourives, usando aí o ouro e a tubaga. A tumbaga é o nome dado pelos conquistadores espanhóis em uma liga de ouro e cobre amplamente utilizada na civilização pré-colombiana e Mesoamérica,
Mesoamérica e América do Sul, tá? Mesoamérica que eles falam, né? Mesoamérica, que é uma área supercultural da América pré-colombiana, ou seja, um conjunto de áreas geográficas ocupadas por grupos étnicos que compartilhavam muitos traços culturais comuns, né? Antes dos espanhóis, enfim, que colonizaram a América, né? Isso corresponde aí ao território habitado, em particular, à chegada dos espanhóis. Mas, enfim, o que a gente pode dizer é que esse ouro, né? Todo esse trabalho de ourives, a tumbaga, quer dizer, o trabalho de ourivesaria de Tolima, ele distingue-se, sobretudo, pelos seus peitorais antropomórficos, né? Esquemáticos, enfim, com ou sem decoração, tá? Que eram acabados em forma de âncora, e seus brincos colares, pendentes, estatuetas geométricas, antropomórficas e zoomórficas, quer dizer, antropomórficos é metade homem, metade animal, né? Enfim. E os personagens são bidimensionais, né? Não tem uma tridimensionalidade, né? E podem ser muito distorcidos. Alguns formam linhas angulares do corpo, conectadas em ângulos retos. Para outros, as formas são arredondadas e representam figuras com cauda e orelhas, orelhas de um gato, orelhas de morcego, enfim. É uma técnica utilizada que foi muito difundida, a questão da fundição com cera, né, que eles falam cera perdida, né? Eles falam cera perdida, que é uma técnica, um método, vamos dizer assim, de precisão de modelagem para obter uma escultura de metal, tá? A partir de um modelo em cera, por isso que eles falam dessa maneira, e seguida aí da martelagem. Tá? Então, enfim, eles possuem uma rica coleção de objetos de arte, joias da cultura deles, que está exposta em museus, principalmente no Museu do Ouro em Bogotá. Em Bogotá, que é uma cidade que é, enfim, a capital da Colômbia, né? E também do departamento de Cundinamarca, que eles chamam, Cundinamarca, departamento de Cundinamarca, tá? Que nada mais é do que a Cundinamarca é o mais populoso dos 32 departamentos da Colômbia, tá? Enfim. E, evidentemente, os povos da cultura tolima produziram uma grande variedade de vasos e objetos de cerâmica para uso doméstico ou cerimonial, alguns de grande porte e com a presença de cores, como vermelho, marrom, amarelo, o preto, e ferramentas de pedra com raspagem, né? Perfuração, batida ou função de corte, produzida a partir de matérias-primas de origem vulcânica, que tem muito ali na região. Enfim, a arte tolima também é encontrada na arte rupestre, que é a arte pré-histórica, né? Amplamente representada pelos muitos chamados de petróglifos e pictogramas encontrados naquela região. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula e obrigado pela atenção. Valeu!